Louvado seja Deus. Romanos capítulo 12. Vamos ler juntos, amados do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, no versículo 2 em diante: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, eu te louvo, Deus, pela tua palavra, pela vida da tua igreja, de cada irmão e irmã, Senhor, cada pessoa aqui nessa noite. O Senhor, ó Deus amado, não erra quando faz as coisas. Estamos aqui porque há um propósito em Ti. O Senhor quer ministrar aos nossos corações. O Senhor nos ama. Deus, que nada venha nos impedir de ouvir a Tua voz, que nada venha nos impedir, Senhor, de recebermos de Ti nesta noite. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que o Senhor venha ser glorificado no nosso entendimento. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, todo cansaço, preocupação, tudo aquilo que tenhamos de fazer ao sair daqui, Senhor, nada disso venha roubar a atenção para a Tua palavra, que o nosso coração possa se abrir para Ti, que o Teu Espírito ministrar nas nossas vidas. Em nome de Jesus pedimos, Deus, e nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, queridos. Você está dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Abençoados do Senhor. O tema da mensagem hoje é: crescimento tem princípio. Amém? Crescimento tem princípio. Essa mensagem faz parte de um grupo de mensagens extras que nós estamos ministrando, queridos, simultaneamente ou paralelamente ao curso de capacitação que nós temos feito às segundas-feiras aqui na igreja. Dentro da escola de líderes está acontecendo o CCC, que é um curso de capacitação. Queridos, nós passamos as quintas-feiras, com exceção da quinta-feira passada, algumas mensagens temáticas que estão auxiliando no curso. Então nós já pregamos aqui que desculpas nos tiram do céu, já pregamos aqui que a maldição do terceiro líder, e pregamos aperte o cinto, as 3 mensagens que têm a ver com o curso. E hoje é a 4ª mensagem. Semana que vem, querendo Deus, não, semana que vem não, porque o apóstolo vai estar aqui. A outra semana nós pregaremos multiplicação, ideia de Deus. Amém? Mas a mensagem de hoje, queridos, ela não apenas falará com os alunos, mas é palavra de Deus, então com certeza falará com todos nós. E ela é muito adequada ao tema do culto hoje, que é cura e libertação. Então fique muito atento, porque Deus te ama e Ele quer te abençoar através da sua palavra. Amém, igreja? Queridos, crescimento tem princípio, e para isso nós precisamos entender, queridos, que se nós não estamos crescendo, se alguma coisa não está funcionando bem na nossa vida, porque entenda uma coisa: Deus fez tudo, queridos, que é certo, e a ideia do crescimento é dele. Deus fez as coisas para que crescessem. Quando uma semente é plantada, nós só vemos que aquilo deu certo quando ela começa a crescer. Amém, queridos? A ideia do crescimento é uma ideia de Deus. Crescimento é algo que Deus fez. Deus faz tudo para crescer. Deus gosta de crescimento, e é importante nós entendermos isso. Deus não gosta quando a gente dá um passo para frente e 2 para trás. Deus não gosta que a gente ande um pouco e pare no caminho e desista. Deus não gosta que a gente, queridos, pare de crescer. O desejo de Deus é que a gente sempre cresça. A Bíblia fala que nós devemos conhecê-la e prosseguir em conhecê-la. Por quê? Porque sempre que nós buscarmos em Deus, nós vamos crescer mais. Amém? Nós costumamos falar aqui, queridos, uma coisa:
E hoje você vai ouvir algumas repetições, né, de algumas coisas, porque esse tema hoje, você já ouviu em algumas mensagens, algumas coisas que nós vamos colocar aqui. Mas nós falamos aqui na igreja que quem participa, cresce. Amém? Nós sempre vamos crescer quando participarmos de coisas que vêm para abençoar a nossa vida. Amém? Sempre vamos crescer. Quem participa, cresce. Até quando nós vemos algo que não está certo, a gente está vendo, nossa, aquilo não está certo. Ou seja, não vou fazer igual, porque eu vi como é que a pessoa fez e ela se deu mal. Então aquilo não é bom, eu vou fazer certo. A pessoa cresceu, aprendeu com o erro do outro. Amém, igreja? Quem participa, cresce. Crescimento é ideia de Deus. Podemos afirmar isso, amados. A Bíblia fala nesse texto que nós lemos em Romanos, que nós devemos mudar a nossa mentalidade. Nós devemos renovar a nossa mente. É só Deus que promove isso. Para que a gente entenda a vontade de Deus, que é nos ver crescer, ser abençoado, nós precisamos trabalhar na nossa mente. Se nós não estamos crescendo, nós estamos travando nossa mente. Nossa mente está limitada demais. Nós precisamos estar mais sensíveis a Deus, a sua voz, a sua palavra, as suas promessas, para que venhamos a entender a vontade de Deus. Amém, igreja? Então entenda a primeira coisa também nessa noite. Crescimento tem princípio e passa por mudança de mentalidade. Amém? Crescimento tem princípio e passa por mudança de mentalidade. Eu vou dizer uma coisa para você: muitas coisas que eu fazia achando que estava certo, no meu ângulo estava certo, Deus tem me mostrado que muitas delas, Fabiano, você está vendo só por um lado, você precisa ver por outro ângulo. Eu confesso para você que isso, após o casamento, ajudou bastante. Amém? Porque mulher tem um dom de nos fazer ver por outros ângulos. Amém? Eu estou falando isso no dia a dia da vida. Quando eu comecei a ver por outros ângulos, Deus disse: bom, agora começa a ver minha palavra também por outros ângulos. Eu comecei a compreender coisas que eu não estava compreendendo. O próprio Espírito começou a falar, e eu comecei a deixar Deus falar. Amém, igreja? Quem me conheceu há 5, 10 anos, eu estou há 20 anos nessa igreja. Quem me conheceu há 10 anos atrás sabe que hoje, queridos, amor a Deus, fé, honestidade, zelo pela palavra não mudaram, mas houveram muitas mudanças na minha vida. Amém? A forma de aplicar o Evangelho, a forma de transmitir o Evangelho, queridos, Deus mudou. Mas por quê? Eu tenho permitido que Deus mexa na minha mente. Amém? Pela sua palavra. Pela sua palavra. Amém? E a minha mente vai mudando. Eu preciso melhorar. Deus quer que eu cresça. Deus quer que você cresça. Mas isso passa por nossa mente. Amém? Só para que você não esqueça, a Bíblia fala que lá no livro de Hebreus, que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem é que deu o crescimento? Não leu essa parte ainda? Vamos de novo. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo plantou, Apolo regou, mas quem é que deu o crescimento? Deus. Deus gosta de crescimento. Se tem alguma área da tua vida que está travada, não cresce, tem coisa na tua vida que continua a mesma, há 10 anos atrás você olha a tua vida e hoje é a mesma coisa, não mudou nada, queridos, essa área tem problemas, porque Deus quer que você cresça. Amém? Deus quer que isso melhore, Deus quer que isso avance, Deus não quer que isso fique da mesma forma, Deus quer que cresça. Amém? Porque o que Deus faz, tudo é para crescer. Os animais, eles crescem, as pessoas crescem, a natureza que se envolve cresce. Amém, igreja? Deus quer que a gente cresça. O livro de Atos, o capítulo 7, versículo 2. Rapidamente eu quero ler para você Atos 7, 2. Nós vamos entender alguns princípios sobre crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 2 diz assim: e ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi,
o Deus da glória, apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra e dentre os teus parentes, e dirige-te para a terra que eu te mostrarei. Amém, amados? Abraão, queridos, é um grande exemplo para que a gente entenda a questão de crescimento tem princípios. Amém? Primeiro princípio que eu gostaria que você guardasse nessa noite, nós já falamos aqui sobre isso. O princípio é: tire o terá. Fale aí, tire o terá. Queridos, para que você entenda o que é tire o terá. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele, queridos, estava vivendo entre sua parentela. Ele cresceu naquele lugar, ele viveu naquele lugar. Ele não era o escolhido de Deus. Até então ele vivia no meio de deuses. Seu pai era um idólatra, um homem que fazia imagens. Ele estava no meio dos caldeus, ele era um caldeu. Queridos, ele não tinha intimidade nenhuma com Deus. Mas Deus viu que no coração dele havia algo especial. Deus o escolheu. E Deus deixou bem claro para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Até então não era Abraão, seu nome era Abrão. Depois Deus mudou o seu nome para Abraão. Mas ele pegou Ló, seu sobrinho, e pegou seu pai Terá. Seu pai Terá, queridos, Terá significa atraso. Ele pega o pai, só que a ordem de Deus foi clara: lá, deixa a tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Amém. Só que ele leva o pai junto e leva o sobrinho junto. Amém, igreja? O pai, por ser avançado em idade, atrasa a viagem de Abrão, e ainda diz: Abrão, vamos para tal lugar primeiro, vamos para a cidade de Harã. Deus tinha em seguida dito para ele: você vai para Canaã. E ele pega e obedece o pai e vai para Harã. Por causa da demora, ele chega a Harã e fica por lá. E aí diz: pai, eu preciso ir. Mas sabe quando é que ele disse que precisa ir? Quando Deus, vendo aquela cena de desobediência, Deus olha para Abrão e diz assim: ora, Deus falando, eu já não falei para você? Vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando você diz ora para alguém, ora, eu já não te falei isso? Ou seja, eu estou te repetindo. Amém, igreja? Amém. Quando você fala para o filho para ir no mercado comprar alguma coisa, ele não vai, continua no play lá, que parece um negócio que, né, só o sangue de Jesus, tem hora que gruda naquele negócio, nas mãos das crianças, e você olha: ora, você não era para ter saído daí, eu já não te mandei para lá? Não é assim? Amém, igreja? Amém. Pois então, Deus olha para Abraão e diz: ora, eu já não disse para você ir para lá? O que você está fazendo aí? E Abraão sai dali e vai então para Canaã. Quando ele chega em Canaã, ele deixa o pai lá. O pai não quis sair de lá, ele deixa o pai lá. Mas ele já tinha andado com o pai há um bom tempo. Foi o suficiente para atrasar ele. Atrasou. Quando ele chegou lá, a chuva serôdia no deserto, que não cai chuva igual aqui, né? Primeiro, uma semana assim, nós tivemos um verão chuvoso, não é? Um verão chuvoso. Eu trabalho com planta, olha, não sei molhar tanto, né? Porque as chuvas, elas foram bastante carinhosas com as plantas desse verão. No deserto não, há um momento certo de chover, perde a chuva, danou-se. Se não plantou no momento certo, se danou. Você está entendendo, amados? Ele chega lá e a chuva já tinha descido. Não tinha como alimentar os animais que ele tinha levado com ele. Ele pensou: nossa, vou morrer de fome agora, Deus me mandou para cá, eu vou morrer de fome. Não tem como plantar, não adianta plantar, não vai vir chuva, não vai crescer as plantas, as plantações, os animais não vão comer, nem eu. E aí ele desce para o Egito, e você sabe o que aconteceu lá, eu não tenho como discorrer tudo para você, mas sofreu, penou, passou por coisa que não precisava passar. Por quê? Porque levou o atraso com ele.
Amém, igreja? Amém. Queridos, entenda uma coisa nesse princípio. Esse princípio é espiritual. Nenhuma pessoa aqui é atraso. Pessoas não são atraso. Amém? É espiritual. São situações. Se o envolvimento com certa pessoa tem atrasado você, você tem que orar e mudar essa situação. Amém, igreja? Mas Deus quer que você cresça. A Bíblia fala em Eclesiastes: há tempo para todas as coisas. Cuidado para não se atrasar no tempo de Deus. Amém? Se você não sabe, no deserto chegou a ter um momento 6 milhões de judeus no deserto, enquanto eles caminhavam por 40 anos no deserto. Eles não caminhavam o tempo todo. Havia momentos que eles paravam, queridos. Eles faziam tendas, eles armavam as tendas, eles ali ficavam por um tempo naquele lugar. A Bíblia diz que todos os dias descia maná do céu e alimentava aquelas pessoas. Pastor, quando é que eles se movimentavam? Quando a nuvem se movia. A Bíblia diz que durante o dia havia uma nuvem, uma coluna de nuvem que guiava o povo, e à noite uma coluna de fogo. Quando é que o povo se movimentava? Quando a nuvem se movimentava, era uma coluna de nuvem. Amados, não era uma coluninha. Eu imagino, segundo alguns estudiosos, entre meio quilômetro e 1 quilômetro de diâmetro aquela nuvem. Mas eram 6 milhões de pessoas. Você consegue imaginar 6 milhões? Você olha e não consegue ver o fim. Um monte de cabana, quilômetros e quilômetros de acampamento. Aqueles que estavam perto da nuvem, eles viam a nuvem se mover. E os outros, como é que sabiam? Naquela época não tinha um WhatsApp, a gente sabe. Não tinha essas coisas. Sabe o que eles faziam? O famoso gogó. A pastora tem um gogó e tanto. Eu não, né? Eu começo a gritar porque eu sou meio gritão, depois eu fico rouco, né? Mas queridos, eles diziam assim, ó: a nuvem moveu. Aí o pessoal escutava, né? Alguns centenas de metros, dezenas de metros, e aí o outro passava: a nuvem moveu. E aí, imagina aquilo: a nuvem moveu, a nuvem moveu. E o povo começava a levantar acampamento para seguir a nuvem. Você está entendendo, amados? Se eles não seguissem a nuvem, eles ficariam perdidos e com certeza morreriam no deserto. Sabe o que nos ensina isso, amados? Há tempo de parar e há tempo de avançar. Há tempo para todas as coisas. Nós não podemos nos atrasar. Deus não quer que nada venha atrasar você, porque Ele tem planos de crescimento para a tua vida. Tem gente que bota desculpa para não fazer as coisas. Essas desculpas têm sido um atraso na tua vida. Larga disso, porque o que Deus quer fazer na tua vida é especial demais. Chega de desculpas, chega de atraso. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Amado, segundo princípio que eu quero passar para você a respeito de crescimento, tem princípio. Se não seguirmos os princípios, não vamos crescer. É a lei da imaginação. Fale: lei da imaginação. Escute só, queridos. Crescimento, a gente usa ferramentas, a gente usa inteligência, mas por trás de tudo isso tem poder de Deus, unção de Deus, coisas espirituais. Amém? Você pode usar. Nós ensinamos como é que faz uma célula, por exemplo. Tem tudo, tem todas as ferramentas a respeito da célula. Você usa com inteligência, com sabedoria o que é passado. Mas se não tiver unção de Deus, poder de Deus, não vai acontecer o que tem que acontecer. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Por trás de tudo isso tem unção, amados. Entenda que tudo só existe porque alguém imaginou antes. Aleluia. Essa roupa que você usa, que eu uso, alguém pensou: vou fazer, vou colocar uns botões assim, né? O senhor não ficou lá costurando, de repente apareceu um braço, daqui a pouco apareceu uma gola. Não, as pessoas pensam antes, elas imaginaram. Amém? O pensamento, ele não é físico, ele está no psíquico, ele é espiritual. Você está entendendo, amados? Amém. Amém, igreja? Tudo que nós temos foi pensado, é preciso ter imaginação. Tudo que existe, amados, que nós podemos tocar é físico.
mas a imaginação ela é espiritual. Entenda uma coisa, nossa mente, nós somos limitados, o ser humano é limitado. Deus olha para nós e vê, ele é limitado. É limitado demais pelo tempo, pelo frio, pelas circunstâncias. Aí Deus, queridos, que é ilimitado, eu tenho que operar na vida deles. Como é que ele faz? Pelo Espírito Santo, ele começa a mostrar coisas para nós. Amém? Ele nos faz ver coisas. Isso foge do natural. Você diz, nossa, como eu vi isso. Nossa, que ideia que eu tive. Nossa, que dica que eu estou tendo agora. Nossa, que bacana isso que eu estou vendo. Isso vem de Deus. Você está entendendo, amados? Isso vem de Deus. A imaginação é uma linguagem do céu. Amém, igreja? É uma linguagem do céu. Eu posso provar isso para você na Bíblia, em Joel, em português, fala lá no livro de Joel: os jovens terão visões. Amém? Está lá escrito em Joel. Mas no hebraico original quer dizer: os jovens terão imaginações. Vão ver coisas. Amém, igreja? É a lei da imaginação. Gênesis 15, versículo 1, Deus aparece para Abraão e diz: eu sou o teu escudo e a tua grande recompensa. Deus fala agora com Abraão, já com 100 anos de idade. Ele diz: Abraão, eu sou o teu escudo e a tua grande recompensa. Abraão, seu coração diz: não! Eu estou há 25 anos desde o que o Senhor me falou da última vez. Há 25 anos eu estou dentro da tenda. Abraão era nômade, vivia em tendas. Eu estou dentro da tenda. Minha esposa já está velha, 90 anos de idade. O Senhor disse que nós teríamos filhos. O Senhor me prometeu uma grande descendência. E eu estou há 25 anos na tenda. E lá eu só vejo dentro da minha tenda. Ele tinha muitos empregados, filhos. Ele tinha muitas posses. Era um homem muito bem sucedido naquele tempo. Deus o abençoou, mas ele não tinha filhos. E quando Deus fala sobre isso, sabia que ele queria filhos. E Deus fala com ele: eu sou o teu escudo e a tua grande recompensa. Ele diz: Deus, não dá para ser assim. Eu estou há 25 anos na minha tenda, por minha particularidade. Eu só vejo a minha velha esposa e o meu mordomo. E o meu mordomo vai receber a minha herança, porque eu não tenho filhos. 25 anos vendo minha velha esposa e vendo o mordomo. Louvado seja o nome do Senhor. 25 anos. Quando, queridos, Deus diz que vai mudar a história de alguém, Deus muda. Só que existe um tempo para tudo. Entenda uma coisa, isso aqui é muito forte, para que você compreenda esse princípio. Quando a gente passa muito tempo vendo a mesma coisa, escute só, quando eu vejo algo por muito tempo, gera em mim imaginações a respeito daquilo somente. Eu vejo só aquilo, é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu imagino. E o que eu imagino é o que eu vou viver. Amém? Você entendeu, amados? Quando eu vejo uma coisa por muito tempo, aleluia. Quando eu vejo uma coisa por muito tempo, queridos, é aquilo vai gerar imaginação na minha vida, mas só a respeito daquilo. E aquilo que eu imagino é aquilo que eu vou viver. O pastor Edmar diz assim: o seu limite é o seu sonho. Se eu fico muito tempo no lugar, se eu fico só vendo aquilo, se eu fico vendo só o que os meus olhos humanos veem, é aquilo que eu vou viver. Eu vou sonhar no meio daquilo, e aquilo é limitado demais. Deus olha a cena, queridos, e Ele não discute com Abraão. A Bíblia diz que Deus pega a mão de Abraão e tira ele para fora da tenda. E Deus diz: olha para o céu.
Alguns estudiosos dizem que, queridos, naquele momento, o Oriente Médio, o céu é muito próximo do Oriente Médio. Segundo alguns estudiosos, é possível ver mais estrelas do que em outros lugares do Oriente Médio. E pode-se ver até 8.000 estrelas a olho nu, se tiver condição de contar, né? Eu fico imaginando Abraão olhando. Deus diz: conta as estrelas do céu. E ele começou: 1, 2, 3, 4. Deve estar anotando em algum lugar, né? Para não perder a conta. E o tempo foi passando e contando. Uma hora, depois de algum tempo, de Deus: não dá, eu não consigo. E Deus diz assim para ele: assim serão os filhos que eu vou te dar. Não se poderá contar. Amém, igreja? Não se poderá contar, Abraão. Agora Abraão volta para a tenda. E ele não vê mais só sua velha esposa e seu mordomo. Ele vê estrelas. Diga estrelas. Depois de um bom tempo contando estrelas, as estrelas começaram a ficar na mente dele. Ele deita e começa a ver estrelas e sonhar com... Me ajuda aí, queridos. Sonha com o quê? Estrelas é o quê? Na linguagem de Deus? Filhos. Era o que ele queria. Eu não sei o que você quer, mas Deus está dizendo nessa noite para você: veja, eu posso te dar. Admire, queira, além da imaginação da tua vida. Veja as minhas promessas, a minha palavra, o que eu tenho falado para você. Dê valor a isso. Aleluia. Quando nós pensamos em, queridos, aumentar essa igreja, 45 anos nesse mesmo local, é só aqui que nós sonhávamos. Vamos construir para cima. Vamos fazer um salão aqui em cima. É só aqui que nós nos vemos. Muito tempo no mesmo lugar. É só isso que nós conseguimos imaginar. Mas quando Deus fala com a sua palavra, olhe mais. Abra os olhos. Deus vem através dos seus profetas e da sua palavra e mostra. É para que a sua igreja acorde, porque Ele é muito maior do que nós podemos pensar. Amém? Amém, igreja? E aí nós sonhamos, e esse terreno já é nosso, em nome de Jesus. Amém, igreja? Já é nosso. Deus disse que não seria fácil. Muito tempo nós ficamos adormecidos, olhando para dentro de nós só. Mas agora Deus disse: começa a se importar com o meu reino, começa a amar a alma, começa a pregar o evangelho, começa a ser exemplo para teu vizinho, para tua família, começa a viver mais isso. E eu vou gerar sonhos, eu vou tirar você da onde você está, eu vou mostrar, queridos, coisas que você não vai poder contar, imaginar, porque é grande demais o que eu vou fazer por você. Amém, igreja? Louvado seja o nome do nosso Deus. É estrelas. A imaginação. Querida, essa lei é fantástica. E à medida que a gente vai tendo contato com a palavra de Deus, com a visão de Deus, querido, nós vamos cada vez mais incorporando isso na nossa vida do dia a dia. Você começa a sonhar e ver teus filhos mudados, teu marido mudado, tua esposa mudada, teu lar mudado. Eu vejo. As coisas podem estar igual. Ele voltou para a tenda, só tinha lá a velha esposa e o mordomo. Mas agora ele não via só eles. Ele via estrelas, porque ele teve um contato com Deus, com a sua palavra, com as suas promessas, com a sua voz. Isso muda a gente. Além da imaginação, interferiu na estrutura física de Abraão. Ele já tinha 100 anos, queridos, naquele momento. Já fisicamente ele não tinha condições de ter filhos mais, principalmente sua esposa Sara estava velho. Talvez ele até pudesse, mas na sua velhice já tinha perdido o interesse para aquilo, de tanto tempo já sem filhos. Louvado seja Deus. Então a lei mexeu com a imaginação dele. Eu fico imaginando Abraão pensando: Deus promete filhos.
Só tem uma maneira de resolver isso. Foi lá e dormiu com a esposa. Amém, igreja? Sabe o que Hebreus fala? O livro de Hebreus diz assim, que apesar de ter 90 anos, o corpo de Sara foi vivificado. Vivificado. Amém, igreja? Por quê? Porque Abraão, no seu coração, é possível. Deus disse que é. Eu já estou vendo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Terceiro princípio. Primeiro, qual foi? Nós combinamos o CCC. O que nós vamos começar a fazer na igreja, né? Uma cultura nova nessa igreja. Combinamos segunda-feira agora. Cultura não pegou aqui ainda, não vai pegar em nome de Jesus. Estou olhando para o lado aqui, coisa não pegou, mas o sangue de Jesus tem poder, vai pegar. Começar a notar. Primeira coisa é tirando o terá. Segunda, lei da imaginação. Amém, igreja? Amém. E terceiro, imagem de Deus. Queridos, 1 João fala: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem. Pode completar. Para sempre. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Amém, igreja? 1 João capítulo 2, versículo 7. Eu até posso, queridos, fazer uma célula, eu até posso fazer um projeto, eu até posso fazer as coisas, queridos, mas se não for conforme a vontade de Deus, essas coisas vão passar, não vão crescer, não vão ser bem sucedidas. Amém? Eu até posso fazer o que estão fazendo, mas se eu não fizer conforme a vontade de Deus, vai passar e não vai dar certo. Louvado seja Deus. Como é que Deus quer que as coisas, amados, aconteçam, se estabeleçam? Por exemplo, como é que Deus quer que seja uma célula? Queridos, conforme a sua imagem. Como é a imagem de Deus? Entenda rapidamente. Eu quero acelerar aqui. Antes de tudo, antes de ter as coisas, antes de ter as árvores, antes de Deus criar tudo, quem existia? Existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três, eles viviam. Amém? E um sustentava o outro. A essência deles é o amor. Amém? Havia comunhão, unidade e amor. Amém, igreja? Amém. Comunhão, unidade e amor. Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem. Amém, igreja? Amém. Não é assim que está lá em Gênesis? Não é assim que está lá em Gênesis? Louvado seja o nome do Senhor. Conforme nossa imagem e nossa semelhança. Amados, nossa imagem é essa. Nós somos três, mas nós falamos, nós pensamos, nós agimos em unidade. Amém? Você quer crescer? Tem que ter a imagem de Deus em você. Amém? Dentro da célula pode ter um monte de gente, mas se cada um pensa de um jeito, não vai a lugar nenhum, isso aí vai ser destruído. Dentro de casa pode ser uma família muito grande, pode ter muitos recursos, mas se cada um quer uma coisa, não vai a lugar nenhum, vai ser destruído. Se numa empresa, o dono, o empresário, o patrão, pode ter seus princípios, pode passar tudo, mas se cada chefe, cada empregado, cada um fizer conforme acha que tem que ser feito, não vai chegar a lugar nenhum, vai ser destruída. Queridos, entenda uma coisa: o diabo não tem medo de multidão, ele tem medo de união. Amém? O diabo não tem medo de multidão, ele tem medo de união. Quando vê unido, nossa, essa gente se reuniu para orar,
estão pedindo todos a mesma coisa. Nossa, eles estão se esforçando para isso. Um não fala mal do outro, eles estão se ajudando. Nossa, olha só, quando eles vêm aqui, eles têm alvo de oração, eles oram pelas mesmas coisas, eles estão orando uns pelos outros, eles estão amando o meu reino, eles estão, queridos, focados. Isso faz o diabo tremer. Você está entendendo, amados? Isso faz o diabo tremer. Por isso nós podemos sonhar por uma igreja ainda maior e melhor. Nós podemos sonhar com um bairro ainda melhor e maior. Porque a igreja de Deus tem se unido nessa comunidade. Não é uma quadrangular, são diversas denominações e estão se unindo porque, queridos, união gera domínio. Olha o que a Bíblia fala, louvado seja Deus. Deus disse: façamos o homem em nossa imagem, conforme nossa semelhança. Façamos isso e que eles tenham domínio. Se for conforme nossa imagem, eles vão ter domínio. Vou dizer uma coisa para você: você perdeu o domínio de alguma coisa na tua vida? Você perdeu o domínio de alguma coisa na tua vida? Você não está mais dando certo? Você está apanhando de demônio? Você está sofrendo, queridos? É porque você perdeu em algum momento a semelhança com Deus. Você guarda ódio, você se vinga, você não tem amor. Se as coisas não são do jeito que você quer, você pinta a moda, faz chantagem. Você não vai dominar nada, você vai ser dominado. Você não vai influenciar, você vai ser influenciado. Você acha que está se dando bem? Espera que você vai cair. Porque Deus, Ele quer que a gente tenha a sua imagem para que a gente cresça. Isso é princípio. Sabe o que é princípio, amados? É que ele vem antes de tudo. Não adianta eu ser bonzinho, não adianta eu fazer coisas boas, não adianta eu ficar dando um monte de ideia boa. Se eu quebro o princípio, nada dá certo na minha vida. Você está entendendo? É assim. Amém, igreja? É assim que Deus quer. Deus disse: façamos ele nossa imagem e que eles tenham domínio. Deus quer te dar vitória neste problema. Deus quer fazer você passar por cima de tudo isso. Deus vai glorificar o nome dele na tua vida, na tua casa. Deus será exaltado no teu crescimento. Você vai ver e as pessoas vão olhar: nossa, o que está acontecendo com você? É porque você tem lutado para preservar amor, unidade. Você está dentro de uma igreja. Como é que a minha igreja está sendo conduzida? É dentro da palavra. É assim que eu vou fazer. Não deixa nenhuma voz discordante, queridos, perturbar você. As pessoas podem ter opiniões diferentes, mas elas não podem tirar você do foco. Tudo bem, você tem essa opinião, eu respeito você, mas Deus tem me conduzido desta forma. Amém? É assim que Deus tem me colocado, é isso que Deus tem me dado. Filhos, pode vir qualquer amiguinho, qualquer pessoa muito legal da escola dizer: por que você faz isso pro teu pai? Você não tem que fazer isso, eu não faço, minha mãe aceita assim mesmo. Não interessa quem seja, esteja tentando influenciar você. Você só vai ser abençoado em unidade com os teus pais. Cuidado com conversa fiada de fora, ainda que esteja próximo de você, conversa fiada. Cuidado com isso, amados. É uma conversa fiada que se chama Deus sabe. Quem já ouviu alguém falar assim? Deus sabe. Deus sabe. Ó, se você faria assim, mas né, Deus sabe. Eu não pude fazer tal coisa. Deus sabe. Não deu. Era para fazer, mas eu não pude. Deus sabe. Sabe quem foi o primeiro que disse Deus sabe? Gênesis 3. Louvado seja Deus. Deixa eu achar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis, está lá no livro de Gênesis. Já acho para você a referência. Primeira pessoa que disse Deus sabe foi o diabo. Quando ele falou para Eva: Deus sabe que quando você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. Amém, igreja? Amém, amados? Amém. Quem fala isso usa a conversa do diabo. Quem gosta de dizer Deus sabe, queridos, está promovendo sua própria ida para o inferno. Porque Deus não gosta desse tipo de papo, conversinha, para desviar a mente dos outros. Amém? Para confundir, para dar desculpa, para conduzir os outros para o erro. Louvado seja o nome do Senhor.
Façamos eles como nossa imagem, que eles tenham domínio. Olha só que interessante, tem tanto bicho. Deus podia falar sobre um monte de coisa. Deus fala sobre três. O domínio é sobre tudo, mas Deus destaca três aqui, queridos. Primeiro, aves do céu. Aves é símbolo de demônios. Aves do céu, que eles tenham domínio sobre as aves. Deus, queridos, quer que você tenha domínio sobre demônios. Vem atormentar você, vem atormentar a tua casa, vem atormentar teus filhos, vem uma perturbação do nada. Eu não aceito isso sobre a minha casa, eu não aceito isso sobre a minha família, eu não aceito este mal, vai saindo agora em nome de Jesus. Eu não aceito perturbação na minha casa. Que raiva é essa? Que perturbação é essa? Que angústia é essa? Eu rejeito isso em nome de Jesus. Você tem domínio, você está procurando viver em amor. Amém, queridos? Em unidade, Deus te dá domínio. Pode mandar embora que vai embora, em nome de Jesus. Deus fala sobre os peixes do mar. Eles terão domínio sobre os peixes. Deus vai dizendo: peixe é símbolo de homem. Deus vai fazer com que a sua igreja tenha domínio e não seja dominada pelos homens. Você está entendendo, queridos? Não seja dominada, não seja escrava, mas tenha domínio. Você está entendendo, igreja? E por último, tenha domínio sobre os animais que rastejam. Isso é símbolo de enfermidades. Enfermidades. A Bíblia diz que os meus filhos repreenderão o mal dos enfermos e eles serão curados. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Quando a igreja domina, a igreja cresce. Amém? A imagem de Deus gera domínio. É alguma área da tua vida que você não está crescendo, que você não está dominando, é porque a imagem de Deus pode ter se perdido. O diabo, queridos, nunca teve medo de multidão. Ele tem medo quando nós queremos ter a unidade de Deus, a imagem de Deus, quando nós queremos viver os princípios de Deus. Aí o inferno treme. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero orar por você, amados.